Você já ouviu falar dos princípios do Jiu-Jitsu? Se não, chega mais que você está no lugar certo. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou falar de um livro que o Rener Gracie escreveu chamado Os 32 Princípios do Jiu-Jitsu. Lá ele descreve e exemplifica cada um desses 32 princípios fundamentais da arte suave de uma maneira bem diferente. Ele não só te ensina como e quando usar esses princípios para melhorar o seu jiu-jitsu, mas também como aplicá-los na vida real, com exemplos práticos dele mesmo, de alunos e de conhecidos. Uma outra coisa que eu achei bem legal desse livro também é que no final de cada capítulo ele deixa um QR Code para você ver a aplicação de cada um desses princípios. Galera, falando sério aqui, quanto mais cedo vocês entenderem que jiu-jitsu não é uma coleção de técnicas, mais rápido vocês vão evoluir. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar de 4 desses princípios essenciais para você já colocar em prática no seu próximo treino. A gente vai ver distribuição de peso, base, alavanca e Kuzushi, meu favorito. Se vocês gostarem desse conteúdo, avisem nos comentários que eu faço questão de trazer todos os outros princípios em vídeos. Bora lá pro vídeo. Princípio número 1, distribuição de peso. A distribuição de peso ela é fundamental para manter o controle sobre o adversário sem você gastar energia desnecessária. Quando você está por cima, por exemplo, não basta você simplesmente ficar pesado na pessoa ou tentar segurar a pessoa com força, com músculo. Você precisa entender onde e como colocar o seu peso. Imagina que você está numa posição de montada, por exemplo. Você distribui seu peso de forma uniforme sobre a pessoa. O adversário ainda vai conseguir se mexer e criar espaço para escapar. Mas se você colocar o seu peso nos lugares certos, que nesse caso seria simultaneamente nos quadris e nos ombros, mantendo o seu peito baixo e os joelhos levemente fora do tatame, você cria uma pressão constante que impede a movimentação. Se você tem, por exemplo, 70 quilos, vai parecer para o seu adversário que você tem mais de 100. É como se você estivesse derretendo em cima dele, mas de uma forma consciente, colocando o seu peso exatamente onde ele precisa estar. O segredo aqui está em usar os ângulos corretos. Quando você ajusta a distribuição do seu peso ligeiramente para o lado, você força o adversário a reagir. E aí você pode antecipar o movimento dele e manter o controle daquela situação. Na vida real, o Rener explica que a distribuição de peso ela funciona como equilíbrio entre as diferentes áreas. Pense em sua rotina. Trabalho, família, saúde, desenvolvimento pessoal. Se você colocar todo o seu peso, que seria a sua energia, tempo e atenção, apenas no trabalho, as outras áreas da sua vida começam a sofrer. É como aquela pessoa que trabalha 14 horas por dia e negligencia a própria saúde e a família. No início até parece que está tudo sob controle, mas eventualmente acaba desmoronando. Tem um preço a se pagar, né? E assim como no tatame, você precisa ajustar essa distribuição constantemente, observando onde você precisa colocar mais atenção e em cada momento da sua vida. No livro, o Rener conta um exemplo de um aluno dele que aplicou esse princípio quando estava gerenciando uma empresa. Ele percebia que distribuía todo o seu tempo em apagar os incêndios, aqueles mini incêndios do dia a dia, e não colocava nada do tempo dele em planejamento estratégico. Ao redistribuir o seu peso, né, nesse caso seria fazer blocos de tempo específico para cada área, ele conseguiu recuperar o controle e fazer a empresa dele crescer mais, ao invés de literalmente ficar correndo atrás do próprio rabo. Princípio 2. Base. A base é a fundação de tudo no jiu-jitsu. Sem uma base sólida, você não consegue atacar efetivamente, nem se defender com segurança. Quando você está em 4 apoios, né, a tartaruga, sua base são seus 2 joelhos e as suas 2 mãos. São 4 pontos de contato com o solo. Quanto mais ampla e mais equilibrada a sua base, mais difícil será para o adversário te desestabilizar ou te raspar. Agora vamos pensar, por exemplo, no triângulo ou na pirâmide, né, que seria a forma mais estável da natureza. E não é à toa, né, que grandes civilizações antigas construíram pirâmides e elas estão aí até hoje. Se bem que tem as teorias da conspiração aí que dizem que não foi construída por ser humano não, né? Mas deixa isso aí para outro pessoal explorar. No jiu-jitsu, quando você cria uma estrutura triangular com seus pontos de apoio, você se torna mais difícil de ser movido. Um exemplo clássico disso é na passagem de guarda. O passador ele precisa manter uma base mais ampla, com os pés bem posicionados e o peso bem distribuído. Se ele ficar com a base estreita demais ou muito alta, o guardeiro vai conseguir facilmente desestabilizar e reverter ele na posição. Tem um vídeo do Gabriel Guitarrari que ele fala sobre isso. Ele gravou recentemente esse vídeo, eu vou deixar na descrição, que vocês vão entender muito bem essa questão de distribuição de peso quando você está por cima. Na vida real, a base representa seus fundamentos, seus valores, suas competências essenciais. Assim como no tatame, se você não tem uma base sólida, qualquer problema maior pode te derrubar. O Rener conta que conheceu um empresário
empresário que construiu um negócio multimilionário, mas muito rapidamente. Mas não investiu tempo em criar sistemas sólidos e em desenvolver a sua equipe. Quando veio a primeira crise econômica, a empresa do cara desmoronou, porque ele não tinha uma base sustentável, ele não estava preparado para aquilo. Compare isso com alguém que investe tempo construindo conhecimento sólido, desenvolvendo relacionamentos verdadeiros, cuidando da saúde física e da saúde mental. Essas são as pernas da sua pirâmide da vida pessoal. Quando vem uns desafios, e eles sempre vêm, acredite, você tem uma base forte o suficiente para se manter em pé e se adaptar para qualquer dessas situações. Na família, a mesma coisa. Se você investe tempo construindo conexões genuínas, comunicação aberta e confiança mútua, você cria uma base familiar sólida que aguenta as tempestades da vida. Princípio 3. Alavanca. Alavanca é o que permite uma pessoa menor e mais fraca a dominar alguém maior e mais forte. É a física pura aplicada ao combate. Reza a lenda que o Hélio Gracie, o avô do Renner, ele era franzino e tinha problemas de saúde. Então ele não podia depender muito da força bruta. Então ele acabou aperfeiçoando as técnicas de jiu-jitsu com o uso de alavanca para ele poder vencer pessoas maiores que ele. E o princípio é simples: quanto maior a distância do ponto de apoio, maior a força multiplicada. Então tá, vamos chegar de física e vamos falar da vida real. Vamos supor que você está na montada e você quer partir para um katagatame dali. O seu objetivo seria você levantar o braço da pessoa acima da linha dos ombros para você encaixar a sua cabeça aqui e finalizar o estrangulamento. O problema é como que você levanta esse braço. Se você pegar por aqui e levar para cima, você está fazendo uma força, você vai ter que fazer muita força, na verdade, para você levantar o braço da pessoa. Quanto mais na extremidade você vai, no caso perto do cotovelo, e para você levantar essa pessoa, mais fácil é você levantar esse braço, porque você tem uma alavanca aqui. Basicamente, qualquer finalização que envolva articulação, quando você começa a usar o princípio de alavanca, você começa a acertar essas finalizações sem precisar usar força bruta. Uma forma muito boa de você usar os 3 últimos princípios que a gente acabou de falar, que seria distribuição de peso, base e alavanca em uma única posição, e você treinar e praticar ela, numa situação de rola real, você consegue encaixar um arm lock ali. E você não vai de uma vez e finaliza. Você toma seu tempo naquela posição para você se ajustar e fazer bem lentamente, de forma que você vê que seu adversário não consegue sair debaixo de você, ele não consegue escapar dali, e você consegue levar o braço dele à extensão através das alavancas e não através da força bruta. Quando você começa a fazer um arm lock devagar, numa situação real de rola, você percebe que você tem o controle técnico daquela posição, domínio técnico daquela posição, e você tem os seus princípios fundamentais que levam a você executar aquela posição bem definidos em você já. Então comece a praticar isso. Aliás, não só com arm lock, mas qualquer outra finalização. O próprio mata-leão, o próprio estrangulamento de lapela, tenta fazer da maneira mais lenta possível e ainda assim chegar na finalização. É assim que você sabe que você está com a tua base em dia, tua distribuição de peso em dia e os seus conceitos fundamentais de jiu-jitsu em dia. Na vida real, a alavanca ela representa usar recursos, ferramentas e estratégia que multiplicam o seu esforço. O Renner dá o exemplo de um empreendedor. Você pode trabalhar 12 horas por dia fazendo literalmente tudo sozinho, ou você pode usar alavancas, que seriam contratar pessoas, automatizar processos, criar sistemas escaláveis e usar tecnologia. Assim, cada hora do seu trabalho ela acaba gerando um resultado multiplicado. Um aluno dele contou que trabalha como personal trainer e trocava tempo por dinheiro. Ou seja, ele atendia no máximo 6 pessoas por dia. Então ele começou a aplicar o princípio de alavanca para a vida dele. Ele acabou criando aulas em grupos, desenvolveu programas online e começou a treinar outros instrutores para trabalhar sobre a tutela dele. De repente, o conhecimento desse cara começou a atingir mais pessoas simultaneamente, quando não era exatamente ele o mostrador daquele conteúdo, né? Ele alavancou o conhecimento dele. A alavanca também aparece nas suas relações interpessoais. Em vez de você tentar convencer alguém pela força, né, que seria a discussão ou a imposição, você encontra o ponto de apoio certo. Pode ser um valor que vocês compartilham, uma meta em comum, alguém que a pessoa respeita. Com o ponto de apoio correto, você move montanhas com pouco esforço. Princípio 4. Kuzushi.
Kuzushi é um termo em japonês que significa desequilíbrio. No judô e no jiu-jitsu é considerado um dos fundamentos mais importantes, especialmente para quedas e raspagens. Pense no seguinte cenário: seu oponente está com as duas pernas firmemente plantadas no chão, como duas árvores. É quase impossível projetá-lo ou raspá-lo, mas se você consegue tirar o equilíbrio dele, mesmo que por uma fração de segundo, ele acaba ficando vulnerável. O Jigoro Kano, que é o criador do judô, ele dizia o seguinte: quando for empurrado, deixe-se levar pela força do empurrão, mantendo o seu equilíbrio, e depois puxe. Quando for puxado, empurre. É o princípio do Kuzushi: você usa a força e o movimento do adversário contra ele mesmo. Na guarda, por exemplo, quando você enfrenta um passador mais pesado, não tenta segurar o cara pela força. Você o mantém em movimento constante e de forma desconfortável, sempre tentando desbalanceá-lo. Você puxa, ele resiste. Você solta, ele te empurra. Ele perde equilíbrio e você consegue essa raspagem. O Bruno Malfacine, que é um dos maiores campeões de todos os tempos no peso galo, ele era mestre nisso aí. Ele conseguia raspar a cara com o dobro do tamanho dele, simplesmente porque ele mantinha os caras desequilibrados constantemente. Vale muito a pena assistir luta de competição do Malfacine. É surreal o que o cara fazia. Na vida real, o Kuzushi ensina sobre timing e sobre como usar as circunstâncias ao seu favor em vez de lutar contra elas. O Renner conta a história de uma negociação importante que estava travada. A outra parte estava rígida, inflexível, igual um oponente com uma base sólida. E em vez de continuar empurrando, que no caso seria insistir nos mesmos pontos, ele mudou completamente a abordagem. Ele fez uma pergunta inesperada que acabou tirando a pessoa ali da zona de conforto e olhar a situação com um ângulo diferente. Isso acabou criando um desequilíbrio mental na pessoa e de repente viu as coisas por uma outra perspectiva. Eu não vou contar o caso inteiro, mas vale a pena você ler o livro e ler o capítulo sobre o Kuzushi lá. Na vida interpessoal, o Kuzushi também aparece quando a gente lida com nossas adversidades, Por exemplo, você tem um obstáculo muito complicado, uma demissão, ou um relacionamento que termina, ou um projeto seu que falha. Você pode ficar ali rígido, resistindo àquela realidade e batendo contra, ou você pode aplicar o Kuzushi, que seria você reconhecer que está sendo empurrado pela vida e você cede momentaneamente para usar aquela energia daquele empurrão para você tomar uma nova direção na vida. Quantas e quantas histórias você já ouviu ao seu redor de pessoas que foram demitidas ou se separaram e acharam que a vida tinha acabado ali? Você encontra aquela mesma pessoa 2, 3 anos depois e a pessoa está numa situação melhor do que estava antes. Você pode fazer isso de um jeito muito mais fácil, sem sofrer, usando aquela situação que te empurra e redirecionando aquela energia para uma coisa nova, sem o sofrimento. Enfim, use o desequilíbrio que a vida te causa a seu favor. Então, muito bem, pessoal, vamos recapitular o que a gente viu até agora desses 4 princípios, O princípio número 1, distribuição de peso. No tatame é sobre se posicionar seu peso nos ângulos certos para controlar sem esforço. Na vida é sobre equilibrar suas prioridades entre trabalho, família, saúde e crescimento pessoal. 2, base. No tatame é a fundação que te mantém estável e seguro. Na vida, ela representa seus valores, seus conhecimentos que te sustentam em momentos difíceis. Sem base sólida, qualquer tempestade te derruba. 3. Alavanca. No tatame é o que permite te vencer oponentes mais fortes e mais pesados sem usar a força bruta. Na vida é sobre as ferramentas, sistemas e parcerias que você acaba utilizando para multiplicar seus resultados com o mesmo esforço. E 4 e último, Kuzushi, que no tatame é a arte de quebrar a estabilidade do adversário para criar oportunidades de ataque. Na vida é sobre timing e sobre como usar os movimentos e as circunstâncias a seu favor, por mais que elas apareçam como um obstáculo naquele momento. O mais fascinante sobre esses princípios é que eles não são apenas técnicas de luta, mas eles também são filosofias de vida. Jiu-jitsu é muito mais do que um esporte, é uma forma de pensar, de resolver problemas e de encarar desafios. E aí, gostaram desses 4 princípios? Eu ainda tenho mais 28 princípios do livro para compartilhar com vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse tipo de conteúdo e se eu devo trazer mais vídeos sobre os outros princípios. Compartilha com o pessoal que você conhece, manda no WhatsApp do grupo do Jiu-Jitsu para o meu conteúdo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no tatame ou no próximo vídeo.